Depois, Stephen King. Apenas os mortos não têm segredos. Capítulo 41. Não sei bem quantas vezes eu o vi no resto daquele verão, e isso já deve dizer alguma coisa. Se não disser, aqui está, em linguagem simples. Eu estava me acostumando com ele. Nunca teria acreditado que isso fosse possível no dia em que me virei e o vi parado atrás do porta-malas do carro de Liz Dutton, tão perto que poderia me tocar. Eu nunca teria acreditado no dia em que o elevador se abriu e ele estava lá dentro, dizendo que minha mãe tinha câncer e sorrindo como se fosse a melhor notícia do mundo. Mas a gente se acostuma a tudo, como dizem, e nesse caso era verdade. Uma das coisas que ajudou foi que ele nunca apareceu no meu armário nem debaixo da minha cama. O que teria sido pior, porque, quando eu era pequeno, eu tinha certeza de que era lá que o monstro ficava, esperando para segurar um pé ou o braço deixado para fora. Naquele verão, eu li Drácula. Tudo bem, não um livro de verdade, mas uma HQ irada que comprei na Forbidden Planet. E na história de Van Helsing, diz que um vampiro não pode entrar se não for convidado. Se era verdade para vampiros, fazia sentido. Ao menos para o meu eu de 13 anos. Que fosse verdade para os outros seres sobrenaturais. Como que havia dentro de Terriot e que o impediu de desaparecer depois de alguns dias, como as outras pessoas mortas? Pesquisei na Wikipédia para saber se o Sr. Stoker tinha inventado aquilo. Mas não foi ele. Estava em muitas lendas de vampiros. Agora, depois, vejo que faz sentido simbolicamente. Se temos livre-arbítrio, o mal precisa ser convidado para entrar. E tem outra coisa. Ele tinha parado de mover aquele dedo para me chamar. Na maior parte daquele verão, ele só ficou parado ao longe, olhando. A única vez em que eu realmente o vi me chamando foi meio engraçada. Isso se podemos dizer que qualquer coisa naquele filho da puta morto-vivo era engraçada. A minha mãe comprou ingressos para a gente ver os Mets jogarem com os Tigers no último domingo de agosto. Os Mets perderam feio, mas não me importei, porque a minha mãe conseguiu 2 lugares maravilhosos com um amigo editor. Contrariando as crenças populares, os agentes literários têm amigos sim. Eram perto da 3ª base, e a apenas 2 filas do campo. Foi durante a 7ª entrada, quando os Mets ainda estavam correndo atrás, que vi Terriot. Olhei ao redor para procurar o vendedor de cachorro-quente e, quando olhei de novo para o campo, meu amigo Tampa estava parado perto do treinador da 3ª base, com a mesma calça caque, a mesma camisa toda suja de sangue do lado esquerdo, a cabeça estourada, como se alguém tivesse soltado uma bombinha lá dentro, sorrindo. E sim, me chamando com o dedo. Os jogadores estavam arremessando a bola, e logo depois que eu vi Terriot, um arremesso do Interbases para o jogador da 3ª base passou longe. A torcida berrou e gritou as coisas de sempre. Que jogada! Amador! Minha avó joga melhor do que isso. Mas eu só fiquei sentado lá, com as mãos tão apertadas que as unhas estavam afundando nas palmas das minhas mãos. O Interbases não viu Terriot. Ele teria saído correndo pelo campo, gritando se ele tivesse visto. Mas sentiu. Eu sei que sentiu. E tem mais uma coisa. O treinador da 3ª base foi pegar a bola, mas parou e deixou que rolasse até o abrigo. Pegar a bola correndo teria levado direto para perto da coisa que só eu via. Será que o cara sentiu um vento gelado, tipo em um filme de fantasma? Acho que não. Acho que ele sentiu, só por 1 ou 2 segundos, que o mundo estava tremendo em volta dele, vibrando como uma corda de violão. Tenho motivos para pensar nisso. Está tudo bem, Jamie? Você não está ficando com insolação, está?
Está, falei, e mãos suadas ou não, estava mesmo. Está vendo o vendedor de cachorro-quente por aí? Ela esticou o pescoço e sinalizou para o vendedor mais próximo. Isso me deu a oportunidade de mostrar o dedo do meio para Kenneth Terriot. O sorriso dele virou um rosnado que exibiu todos os dentes. Ele foi até o abrigo dos visitantes, onde os jogadores que não estavam em campo chegaram para o lado no banco para abrir espaço para ele, sem nem saber o que estavam fazendo. Eu me encostei com um sorriso. Não estava pronto para achar que tinha feito com que ele desaparecesse, não como uma cruz e água benta, e sim mostrando o dedo do meio. Mas a ideia me surgiu sorrateiramente. As pessoas começaram a ir embora na primeira metade da nona entrada. Depois que os Tigers chegaram a 7 e deixaram o jogo impossível de empatar. Minha mãe perguntou se eu queria ficar e ver o mascote, Mr. Meat Dash, e fiz que não. O Dash era só para criancinhas. Eu já tinha assistido a ele uma vez, antes da Liz, antes daquele arrombado do James Mackenzie roubar nosso dinheiro na pirâmide. Antes até do dia em que Mona Bucket me disse que não existia peru verde. Quando eu era uma criancinha e o mundo era minha ostra. Parecia tanto tempo antes. Capítulo 42. Você pode estar se fazendo uma pergunta que não fiz naquela época. Por que eu? Por que Jamie Coughlin? Eu venho me fazendo essa pergunta desde então e não sei a resposta. Só posso especular. Acho que foi porque eu era diferente e aquela coisa dentro da casca que tinha sido Terriot, me odiava por isso e queria me fazer mal, até me destruir se pudesse. Eu acho, e pode me chamar de maluco se quiser, que eu a ofendia de alguma forma. E talvez houvesse alguma outra coisa. Acho que talvez, só talvez, o ritual de chute já tivesse começado. Acho que, depois que começou a se meter comigo, ela não podia parar. Como falei, é só palpite aqui. Os motivos daquela coisa poderiam ser totalmente diferentes, tão desconhecidos quanto eram para mim, e tão monstruosos. Como falei, essa história é de terror. Capítulo 43. Eu ainda sentia medo de Terriot, mas não achava mais que ia amarelar se surgisse a oportunidade de botar o ritual do professor Bucket em ação. Eu só precisava estar pronto. Ou seja, que Terriot chegasse perto, não só ficasse do outro lado da rua ou perto da terceira base do City Fields. Minha chance surgiu em um sábado de outubro. Eu estava indo jogar futebol americano com os amigos da escola no Groove Park. Minha mãe deixou um bilhete dizendo que tinha ficado acordada até tarde lendo o novo trabalho de Philippa Stephens e que queria dormir até mais tarde. Que era para eu tomar meu café da manhã em silêncio e não tomar mais do que meia xícara de café. Que era para eu me divertir com meus amigos e não voltar com uma confusão nem com um braço quebrado. Que era para eu estar de volta no máximo às 2. Ela deixou dinheiro para o meu almoço, que guardei dobradinho no bolso. Havia um PS. Seria perda de tempo pedir para você comer alguma coisa verde, que nem seja uma folha de alface dentro de um hambúrguer? Provavelmente, mãe, provavelmente. Pensei enquanto servia um prato de Cheerios e comia, quietinho. Quando saí do apartamento, Terriot não estava na minha cabeça. Ele passava cada vez menos tempo lá, e eu usei uma parte do novo espaço disponível para pensar em outras coisas, principalmente garotas. Eu estava pensando particularmente em Valéria Gomes, enquanto andava pelo corredor até o elevador. Terriot decidiu chegar perto naquele dia porque tinha uma espécie de janela para ver dentro da minha cabeça e sabia que estava longe dos meus pensamentos? Tipo telepatia de baixo grau? Também não sei sobre isso. Apertei o botão do elevador, me perguntando se Valéria iria ao jogo.
Era bem possível, porque o irmão dela, Pablo, jogava. Eu estava mergulhada em uma fantasia em que eu pegava um passe, escapava de todo mundo que tentasse tocar em mim e disparava até o lado adversário com a bola bem alta. Mas mesmo assim, dei um passo para trás quando o elevador chegou. Isso tinha se tornado automático para mim. Estava vazio. Apertei o botão do térreo. O elevador desceu e a porta se abriu. Havia um corredorzinho curto e uma porta, que ficava trancada por dentro e levava a um saguão pequeno. A porta para a parte externa não ficava trancada para o carteiro poder entrar e botar as correspondências nas caixas. Se Thériault estivesse ali, no saguão, eu não poderia ter feito o que fiz. Mas ele não estava no saguão. Estava dentro, no fim do corredor, sorrindo como se fazer isso fosse passar a ser proibido no dia seguinte. Ele começou a dizer uma coisa, talvez uma de suas profecias mentirosas, e se eu estivesse pensando nele e não na Valéria, é provável que tivesse ficado paralisado ou tropeçado de volta para o elevador, apertado o botão de fechar a porta com todo o desespero do mundo. Mas fiquei puto por ele invadir minhas fantasias, e só me lembro de ter pensado no que o professor Buck me disse no dia em que levei a torta salgada. A mordida de língua no ritual de Shud é só uma cerimônia antes de se enfrentar um inimigo, disse ele. Há muitas. Os maores fazem uma dança com grito de guerra quando enfrentam os oponentes. Os pilotos kamikaze brindavam uns aos outros e há fotografias dos seus alvos com o que eles acreditavam ser saque mágico. No Antigo Egito, os membros de casas em guerra batiam na testa um dos outros antes de pegar as facas e lanças e arcos. Lutadores de sumô batem no ombro um dos outros. Tudo se resume à mesma coisa. Eu te encontrarei em combate, onde um de nós vai superar o outro. Em outras palavras, Jamie, não precisa botar a língua para fora. Agarra seu demônio e fica agarrado como se sua vida dependesse disso. Em vez de ficar paralisado ou de me encolher, dei um pulo para a frente sem pensar, com os braços esticados, como se eu fosse abraçar uma amiga ausente havia muito tempo. Eu gritei, mas acho que só na minha cabeça, porque ninguém olhou dos apartamentos térreos para ver o que estava acontecendo. O sorriso de Thériault, o que sempre revelava aquela placa de sangue morto entre os dentes e a bochecha, sumiu. E vi uma coisa incrível, maravilhosa. Ele sentiu medo de mim. Ele se encolheu contra a porta do saguão, mas a porta se abria na outra direção e ele ficou encurralado. Eu o segurei. Não consigo descrever como foi. Acho que nenhum escritor bem mais talentoso do que eu conseguiria, mas vou me esforçar. Lembro que eu falei sobre o mundo tremer ou vibrar como uma corda de violão? Era assim do lado de fora de Thériault e em volta dele. Eu senti um tremor nos meus dentes e nos meus globos oculares. Só que havia outra coisa, na parte de dentro de Thériault. Era uma coisa que o estava usando como veículo e o impedindo de seguir para onde as pessoas mortas vão quando a conexão delas com o nosso mundo apodrece. Era uma coisa muito ruim e estava gritando para que eu a soltasse. Ou para que soltasse Thériault. Talvez não houvesse diferença. Estava furiosa comigo e com medo, mas principalmente ela estava surpresa. Se agarrada era a última coisa que esperava. A coisa lutou e teria escapado se Thériault não estivesse preso contra a porta, tenho certeza. Eu era um garoto magrelo. Thériault era mais de uns 10 centímetros mais alto e pesaria uns 50 quilos a mais do que eu se estivesse vivo. Mas não estava. A coisa dentro dele estava viva. E eu tinha quase certeza de que tinha entrado quando eu estava obrigando Thériault a responder minhas perguntas do lado de fora daquele mercadinho. A vibração piorou. Estava vindo do chão. Estava vindo do teto. A luz estava tremendo e espalhando sombras líquidas. As paredes pareciam rastejar primeiro para um lado e depois para o outro. Me solta, disse Thériault,
E até a voz dele estava vibrando. Parecia aquelas flautas improvisadas, quando a gente bota papel vegetal sobre um pente e sopra. Os braços se debateram ao lado do corpo e depois fecharam e bateram nas minhas costas. Na mesma hora, ficou difícil respirar. Me solta e eu te solto. Não, falei e o abracei com mais força. É agora. Lembro que pensei. É Shude. Eu estou em um combate mortal com um demônio aqui, na entrada do meu prédio em Nova York. Vou tirar todo o ar de você, disse a coisa. Você não pode fazer isso, respondi, torcendo para estar certo. Eu ainda conseguia respirar, mas eram respirações bem curtas. Comecei a achar que conseguia ver dentro de Terrio. Talvez fosse uma alucinação gerada pela vibração e pela sensação de que o mundo estava prestes a explodir como uma taça delicada de vinho, mas acho que não. Não era para as entranhas dele que eu estava olhando, mas para uma luz. Era brilhosa e escura ao mesmo tempo. Uma coisa sobrenatural. Era horrível. Quanto tempo ficamos ali nos agarrando? Pode ter sido umas 5 horas ou só 90 segundos. Você poderia dizer que 5 horas era impossível, que alguém teria passado. Mas acho, eu quase sei, que estávamos fora do tempo. Uma coisa que posso dizer com certeza é que a porta do elevador não fechou como deveriam em 5 segundos depois que os passageiros saem. Eu vi o reflexo do elevador por cima do ombro de Terrio e a porta ficou aberta o tempo todo. Por fim, a coisa disse: me solta e eu não volto nunca mais. Era uma ideia extremamente tentadora. Tenho certeza de que você vai entender. E eu talvez tivesse aceitado se o professor também não tivesse me preparado para isso. A coisa vai tentar negociar, disse ele. Não deixe. E ele me disse o que fazer, provavelmente achando que a única coisa que eu tinha para confrontar era uma neurose ou um complexo, ou seja lá qual transtorno psicológico você queira nomear. Ainda não é suficiente. Falei e continuei apertando. Eu via mais e mais dentro de Terrio e me dei conta de que ele era mesmo um fantasma. Provavelmente todas as pessoas mortas são, e eu só as vias como sólidas. Quanto mais insubstancial ele ficava, mais intensa aquela luz escura, aquela luz morta brilhava. Não tenho a menor ideia do que era. Eu só sabia que a tinha capturado. E tem um ditado antigo que diz: quem segura um tigre pela cauda, que não ouse soltar. A coisa dentro de Terrio era pior do que qualquer tigre. O que você quer? Ofegante. Não havia ar nele. Eu teria sentido na bochecha e no pescoço se houvesse. Mas ele estava ofegante mesmo assim. Pior do que eu, talvez. Não é suficiente você parar de me assombrar. Eu respirei fundo e falei o que o professor Buck me mandou dizer se eu conseguisse enfrentar meu nêmesis no ritual de Shude. E apesar de o mundo estar tremendo em volta de mim, apesar de essa coisa estar me segurando em um abraço mortal, eu senti prazer em dizer. Um grande prazer. Um prazer de guerreiro. Agora eu vou te assombrar. Não, ele me apertou mais. Eu estava espremido junto a Terrio, apesar de Terrio agora não passar de um holograma sobrenatural. Sim. O professor Bucket me disse para dizer outra coisa, se eu tivesse oportunidade. Depois descobri que era o título aperfeiçoado de uma história famosa de fantasma, o que a tornou muito adequada. Ah, eu assobio e você vem a mim, meu rapaz. Não, a coisa lutou. Aquela luz pulsante e horrenda me deu vontade de vomitar, mas eu me segurei. Sim, vou te assombrar o quanto eu quiser, sempre que eu quiser, e se você não concordar, vou ficar agarrado a você até você morrer. Eu não tenho como morrer, mas você tem. Isso era verdade, sem dúvida, mas naquele momento eu nunca tinha me sentido tão forte. Além do mais, o tempo todo o Terrio estava se apagando, e ele era o pezinho que aquela luz morta mantinha no nosso mundo.
Eu não falei nada, só me mantive agarrado. E Terriot se manteve agarrado em mim. Continuou assim. Eu estava ficando gelado, os pés e as mãos ficando dormentes, mas continuei do mesmo jeito. Eu pretendia ficar ali para sempre se precisasse. Estava morrendo de medo da coisa dentro de Terriot, mas a coisa estava presa. Eu também estava preso, claro. Essa era a natureza do ritual. Se eu o soltasse, ela vencia. Finalmente ela disse: Eu concordo com seus termos. Eu afrouxei o aperto, mas só um pouco. Você está mentindo? Você poderia dizer que era uma pergunta idiota, mas não era. Eu não posso mentir. O tom foi meio petulante. Você sabe disso. Diga de novo. Diga que concorda. Eu concordo com seus termos. Você sabe que posso te assombrar? Sei, mas não tenho medo de você. Foram palavras ousadas, mas, como eu já tinha descoberto, Terriot podia fazer quantas declarações falsas quisesse. Declarações não eram respostas a perguntas. E qualquer um que precisa dizer que não sente medo está mentindo. Eu não precisei esperar até depois para aprender isso. Já sabia aos 13 anos. Você tem medo de mim? Vi aquela expressão contraída no rosto de Terriot de novo, como se ele estivesse sentindo um gosto amargo e desagradável. E essa devia ser a sensação que aquele filho da puta infeliz tinha ao falar a verdade. Sim, você não é como os outros, você vê. Sim, o quê? Sim, eu tenho medo de você. Show! Eu o soltei. Sai daqui, seja lá o que você for, e vá para onde quer que você vá. Só lembra que, se eu chamar, você vem. Ele se virou e me permitiu dar uma olhada final no buraco no lado esquerdo da cabeça. Segurou a maçaneta. A mão atravessou a maçaneta, mas também não atravessou. As duas coisas ao mesmo tempo. Sei que é loucura, um paradoxo, mas aconteceu. Eu vi. A maçaneta girou e a porta se abriu. Ao mesmo tempo, a lâmpada no teto explodiu e voou o vidro do alto. Havia umas 12 caixas de correspondência no saguão e metade delas se abriu. Terriot me lançou um último olhar de ódio por cima do ombro sujo de sangue e sumiu, deixando a porta da frente aberta. Eu o vi descer a escada, mais caindo do que correndo. Um cara passando de bicicleta em velocidade, provavelmente um mensageiro, perdeu o equilíbrio e caiu estatelado na rua, falando um palavrão. Eu sabia que os mortos podiam causar impacto nos vivos. Aquilo não foi surpresa. Eu já tinha visto, mas esses impactos sempre foram coisas pequenas. O professor Bucket sentiu o beijo da esposa. Liz sentiu Regis Thomas soprar na cara dela. Mas as coisas que eu tinha visto agora, a lâmpada explodindo, a maçaneta tremendo e girando, o mensageiro caindo da bicicleta, todas eram de um nível totalmente diferente. O que estou chamando de luz morta quase perdeu o hospedeiro quando eu o estava agarrando. Mas quando soltei, ela mais do que recuperou Terriot. Ela ficou mais forte. A força devia ter vindo de mim, mas eu não me sentia mais fraco. Como a pobre Lucy Westenra quando o conde Drácula a usou como buffet particular. Na verdade, acho que eu estava me sentindo melhor do que nunca, renovado e revigorado. E daí que estava mais forte. Eu a dominei, fiz dela minha cadelinha. Pela primeira vez desde que Liz me buscou na escola naquele dia e me levou para procurar Terriot, eu me sentia bem de novo, como alguém que teve uma doença séria e está finalmente melhorando. Capítulo 44. Voltei para casa por volta de 2h15, um pouco atrasado, mas não ao ponto de ouvir. Onde você estava, eu fiquei preocupada. Eu estava com um arranhão enorme em meu braço, e o joelho da minha calça rasgou quando um dos garotos do ensino médio
Esbarrou em mim e eu caí com força. Mas estava me sentindo ótimo mesmo assim. Valéria não foi, mas 2 amigas dela foram. Uma delas disse que a Valéria gostava de mim e a outra disse que eu devia falar com ela, talvez me sentar com ela no almoço. Meu Deus, as possibilidades! Eu entrei e vi que alguém, provavelmente o senhor Provença, zelador do prédio, tinha fechado as caixas de correspondência que tinham se aberto quando o Terriot foi embora. Ou, para dizer de forma mais precisa, quando ele fugiu do local. O senhor Provença também tinha limpado o vidro quebrado e colocado uma placa na frente do elevador dizendo "com defeito". Isso me fez lembrar o dia em que minha mãe e eu chegamos da escola, eu segurando o peru verde, e encontramos o elevador do palácio na Parque Quebrado. Porra de elevador, minha mãe disse na época. Você não ouviu isso, moleque? Velhos tempos. Subi de escada, entrei e vi que minha mãe tinha levado a cadeira do escritório para a janela da sala, onde ela estava lendo e tomando café. Eu já ia te ligar, disse ela, e olhando para baixo. Ah, meu Deus, essa calça jeans era nova. Desculpa, será que você pode remendar? Eu tenho muitas habilidades, mas costurar não é uma delas. Vou levar para a senhora Abelson da tinturaria Dandy. O que você almoçou? Um hambúrguer, com alface e tomate. Isso é verdade? Eu não consigo mentir, falei, e claro que isso me fez pensar em Terriot, e tremi de leve. Me deixa ver seu braço. Vem pra cá para eu olhar direito. Eu fui até lá e mostrei minha cicatriz de batalha. Não precisa de band-aid, acho, mas você precisa passar Neosporin. Posso assistir a ESPN depois de fazer isso? Poderia se a gente tivesse energia. Por que você acha que estou lendo na janela e não na minha mesa? Ah, deve ser por isso que o elevador não está funcionando. Seus poderes de dedução me espantam, Holmes. Essa era uma das piadas literárias da minha mãe. Ela tem dezenas, talvez centenas. É só no nosso prédio. O senhor Provença disse que alguma coisa quebrou todos os disjuntores. Algum tipo de sobrecarga. Ele disse que nunca viu igual. Vai tentar consertar até de noite, mas acho que vamos precisar de velas e lanternas depois que escurecer. Terriot, pensei, mas claro que não foi ele. Foi a coisa de luz morta que estava agora ocupando o Terriot. Quebrou a lâmpada, abriu algumas das caixas de correspondência e fritou os disjuntores só por garantia na hora de ir embora. Fui ao banheiro pegar o Neosporin. Estava bem escuro lá dentro e mexi no interruptor. Merda de hábito. Eu me sentei no sofá passando a pomada antibiótica no arranhão, olhando para a televisão apagada e me perguntando quantos disjuntores haviam em um prédio do tamanho do nosso e quanta energia era necessária para fritar todos. Eu poderia assobiar para chamar aquela coisa. E se fizesse isso, será que ele iria até o rapaz chamado Jamie Coughlin? Era muito poder para um garoto que só poderia tirar a habilitação 3 anos depois. Mãe? O quê? Você acha que tenho idade para ter uma namorada? Não, querido. Sem tirar o olhar do manuscrito. Quando vou ter idade? Que tal 25 anos? Ela começou a rir e eu ri com ela. Talvez, pensei, quando eu tivesse 25 anos, eu chamasse Terriot para me pegar um copo de água. Mas pensando melhor, qualquer coisa que ele trouxesse poderia ser veneno. Talvez, só para rir pra caralho, eu pedisse que ele plantasse bananeira, fizesse um espacate, talvez andasse no teto. Ou eu poderia deixar aquela coisa para lá, mandar tomar chá de sumiço. Claro que eu não precisava esperar até ter 25 anos. Eu poderia fazer isso a qualquer momento. Só que não queria. Ela que fosse minha prisioneira por um tempo. Aquela luz maldita e horrenda, reduzida a pouco mais do que um vagalume em um pote de vidro. Ela tinha que ver o que era bom. A eletricidade voltou às 10 da noite e tudo ficou direito no mundo.
Capítulo 45. No domingo, minha mãe sugeriu uma visita ao professor Bucker, para nós vermos como ele estava e para pegarmos a travessa da torta. E a gente podia levar uns croissants da Hebers. Eu falei que era uma boa ideia. Ela ligou para ele e ele disse que adoraria nos ver. Então andamos até a padaria e pegamos um táxi. Minha mãe se recusava a usar Uber. Ela disse que não era a cara de Nova York. Os táxis é que eram a cara de Nova York. Acho que o milagre da cura continua mesmo quando estamos velhos, porque o professor Bucker estava usando só uma bengala e estava se movendo muito bem. Não que fosse voltar a correr a maratona de Nova York, se é que ele já tinha corrido alguma vez. Mas ele deu um abraço na minha mãe na porta e não fiquei com medo de ele cair de cara no chão quando ele apertou minha mão. Ele me olhou com perspicácia. Eu assenti de leve e ele sorriu. Nós nos entendemos. Minha mãe se ocupou para servir os croissants com manteiga e os potinhos de geleia que os acompanhavam. Nós comemos na cozinha, com o sol do meio da manhã entrando pela janela. Foi uma refeição agradável. Quando acabamos, minha mãe transferiu os restos da torta, a maior parte ainda. Acho que gente velha não come muito, para um tapaué e lavou a travessa. Deixou secando e pediu licença para usar o banheiro. Assim que ela saiu, o professor Bucker se inclinou por cima da mesa. O que aconteceu? Ele estava no saguão quando saí do elevador ontem. Eu nem pensei, só corri e agarrei ele. Ele estava lá? O tal Terriot? Você o viu? Sentiu? Ainda meio convencido de que era tudo coisa da minha cabeça, sabe? Dava para ver no rosto dele. E quem podia culpá-lo? Mas não é Terriot. Não mais. A coisa dentro dele é uma luz. Tentou escapar, mas eu segurei. Foi assustador. Mas eu soube que seria ruim para mim se eu soltasse. Finalmente, quando vi que Terriot estava se apagando... Se apagando? Como assim? Ouvimos a descarga. Minha mãe só voltaria depois de lavar as mãos. Mas isso não demoraria. Eu falei o que você me disse para dizer, professor. Que se eu assobiasse, ele tinha que vir até mim. Que era a minha vez de assombrar ela. A coisa concordou. Eu fiz com que ela dissesse em voz alta e ela disse. Minha mãe voltou antes que ele pudesse fazer mais perguntas, mas vi que ele estava com a expressão perturbada e que ainda estava pensando que o confronto tinha sido coisa da minha cabeça. Eu entendia isso, mas fiquei meio puto mesmo assim. Ele sabia as coisas, sobre os anéis e o livro do Sr. Thomas. Mas, pensando melhor agora, entendo. A crença é um obstáculo alto para se pular, e acho que é ainda mais alto para as pessoas inteligentes. As pessoas inteligentes sabem muito, e talvez isso as faça achar que sabem tudo. Nós temos que ir, Jamie, disse minha mãe. Eu tenho um manuscrito para terminar. Você sempre tem um manuscrito para terminar. Falei, o que a fez rir porque era verdade. Havia pilhas de coisas a serem lidas no escritório da agência e no de casa, e ambas as pilhas eram sempre altas. Antes de irmos, conta para o professor o que aconteceu no nosso prédio ontem. Ela se virou para o professor Bucker. Foi tão estranho, Marty. Todos os disjuntores do prédio estouraram, de uma vez. O Sr. Provença, o zelador, disse que deve ter havido algum tipo de pico de luz. Ele disse que nunca tinha visto nada igual. O professor pareceu sobressaltado. Só no seu prédio? Só no nosso, concordou ela. Vem, Jamie, vamos lá, deixar o Marty descansar. Sair foi quase idêntico a chegar. O professor Bucker me olhou de um jeito sério e eu assenti de leve. Nós nos entendíamos.